Obrigado, Tyson. Audiometria. É isso mesmo, tinha esquecido. Boa tarde para você que está ligadinho aqui na BMC News. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Confiança do consumidor cai em novembro e atinge menor nível desde abril. Bradesco recebe aval do CAD para assumir controle do Banco Digio. Japão e Índia devem liberar reservas de petróleo após pedido dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. E o estoque já está no ar e eu trago aí a minha companheira de todas as tardes, Rana Beltrão. Boa tarde para você, Rana. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente vai trazer os principais assuntos que estão movimentando essa quarta-feira. Nós chegamos aí no meio da semana e a gente conversa hoje com o César Caram, analista de investimento e CNPI. E também teremos os gráficos do Alex André, que sempre traz um panorama bem legal sobre o cenário lá fora e o cenário também aqui no nosso país. É isso aí, a gente começa então com o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, a gente já trazendo que o Ibovespa aqui está em alta, 0,61% aos 104.200, ou melhor, 104.383 pontos. Vamos então às altas e baixas aqui. Eu deixei hoje tudo junto porque a gente está com mais papéis aqui em alta do que em baixa ou positivo, negativo, o que você achar melhor. Uzi Minas aqui subindo 4,84%, 77 agora. Lojas Americanas 3,66%. Magalu tá subindo hoje, ó, 3,26%. Companhia Siderúrgica Nacional tá subindo também 2,26%. Vale 1,82%. Suzano Papel tá subindo agora 1,81%. Bradespar 1,18%. Petri 4 aqui, cadê Petri 4? Já sumiu da minha tela aqui. 4 aqui voltou de novo, 1,08%, Gerdau está subindo 0,84%, Gerdau mete 1,02%, Banco do Brasil 0,92%, Cielo também está subindo, tem também Itaú Unibanco subindo, Itaúsa, Cirela, Localweb, tudo subindo. Caindo agora tem Vivo Telefônica com menos 0,96%, Semig menos 1,10%. Ambev caindo 0,47%, BR Foods recuando 0,32%. Esse aqui é o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. O dólar agora caindo 0,26%, 0,28% agora aos R$ 5,60, Rana Beltrão. Pois é, vamos então direto para o mercado internacional. Vamos trazer atualizações, como é que as bolsas asiáticas fecharam, né, lá na Ásia. Vamos dar uma olhada aqui, Hansen fechou em alta de 0,14%, Xangai alta também de 0,10% e Nikkei, a única aí que teve uma queda de 1,58%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas da Europa, DAX na Alemanha, está agora em queda de 0,59%, FTSE no Reino Unido subindo 0,21%, CAC na França 0,09% de queda e o índice Eurostoxx recuando também 0,31%. Esse é o cenário então das bolsas lá na Europa, daqui a pouquinho elas fecham também. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui nas bolsas lá nos Estados Unidos. Dow Jones está recuando 0,36%, S&P 500 0,28% de recuo também e Nasdaq já cai 0,33%. Vamos dar uma olhada aqui no barril do petróleo que está subindo. Petróleo Brent está agora subindo 0,22% a $82 o barril. E o petróleo WTI sobe 0,18% e é vendido a $78 o barril. A gente segue de olho no mercado internacional, falando agora do vice-ministro do Comércio da China, que afirmou hoje que ainda há muitas preocupações com o comércio exterior, principalmente para os pequenos exportadores em dificuldades. Ele disse ainda que a China vai adotar uma nova rodada de medidas para estabilizá-lo aí no devido tempo.
Para ele, ainda há muita pressão sobre as pequenas e médias empresas, em particular as que atuam no comércio exterior. Por exemplo, muitas são incapazes de aceitar novos pedidos ou estão vendo uma receita maior sem um aumento nos lucros. As exportações da China superaram repetidamente as expectativas nesse ano devido à forte demanda internacional, ajudando a impulsionar o crescimento econômico. No entanto, um aumento nos preços das matérias-primas elevou a pressão de custos sobre as empresas. A inflação nos portões das fábricas atingiu uma máxima em 26 anos no mês de outubro. A China vai aumentar o papel do seguro de crédito à exportação e a capacidade das empresas de lidar com os riscos cambiais. E a inflação mexicana anual acelerou mais do que o esperado na primeira quinzena de novembro para mais de 7%. É a taxa mais alta em mais de 20 anos, o que aumenta a pressão sobre o Banco Central local para que aperte ainda mais a política monetária. Números da Agência Nacional de Estatísticas mostraram que a inflação no início de novembro foi de 7,05%. Essa foi a alta mais acentuada nos preços desde a segunda quinzena de abril de 2001. A inflação foi de 6,36% na segunda quinzena do mês passado. O objetivo de inflação do Banco Central mexicano é de taxa de 3%, com margem de tolerância de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E autoridades japonesas e indianas estão trabalhando em maneiras de liberar as reservas nacionais de petróleo em conjunto com os Estados Unidos. E isso acontece em meio ao pedido do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que solicitou à China, Índia, Coreia do Sul e Japão uma liberação coordenada de reservas de petróleo à medida que o preço da gasolina norte-americana, o preço sobe e os índices de aprovação de Biden despencam antes das eleições legislativas do próximo ano. O pedido veio depois que o governo não conseguiu persuadir a OPEP+ a bombear, mais petróleo com grandes produtores, argumentando que o mundo não tinha falta de petróleo. O Japão, o quarto maior comprador de petróleo do mundo, tem restrições sobre como poder agir com as suas reservas, compostas por estoques privados e públicos que normalmente só podem ser usados em tempos de escassez. E agora, voltando às notícias do Brasil, o CAD aprovou sem restrições a operação pela qual o Bradesco passa a deter indiretamente, de forma isolada, a totalidade do capital social e votante do Banco Digio. Pelo contrato, o Bradesco adquire a participação restante de 49,99% no Banco Digio por 625 milhões de reais, passando a deter indiretamente 100% do capital social da empresa. Em fato relevante, quando do anúncio do negócio, o Bradesco informou que o Digio é um banco digital que disponibiliza aos seus clientes, pessoas físicas, uma experiência diferenciada para a realização de suas atividades financeiras e de pagamentos. Atualmente, o Digio tem aproximadamente 2 milhões de cartões de crédito e também oferece contas e crédito pessoal aos seus clientes. A sua carteira de crédito é da ordem de 2,5 bilhões de reais. E o Índice de Confiança do Consumidor, o ICC, da Fundação Getúlio Vargas, caiu em novembro e é o menor valor desde o mês de abril. Veja os detalhes na reportagem. O índice caiu 1,4 ponto em novembro para 74,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice se manteve em queda ao cair 2,3 pontos para 75,5 pontos, sendo o terceiro mês consecutivo de retração. Em novembro, o índice foi influenciado pela piora tanto na avaliação da situação corrente quanto das expectativas. O índice de situação atual diminuiu 2,1 pontos para 66,9 pontos, enquanto o índice de expectativas caiu 1 ponto para 81,4. A análise por faixa de renda revela piora da confiança para todos os grupos, com exceção das famílias com renda entre R$ 4.800 e R$ 9.600, que apresentou acomodação pelo segundo mês consecutivo. A faixa de renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800 registrou o pior desempenho com queda de 6,7 pontos para 66,3 pontos, eliminado aí o avanço registrado no mês anterior. Segundo a FGV,
A piora da avaliação dos consumidores sobre a situação atual foi puxada por deterioração da situação econômica local e das finanças das famílias. Diante de indicadores de inflação persistentemente fortes, o Banco Central tem promovido um intenso ciclo de aperto monetário, o que é visto como um empecilho ao crescimento econômico, já que juros mais altos tendem a esfriar os gastos. A Vibra Energia, a antiga BR Distribuidora, informou a conclusão da implementação das condições previstas no acordo de renegociação de dívida com a CEA, ou a Companhia de Eletricidade do Amapá. Após a assinatura do contrato de compra e venda dos ativos da CEA e consequente transferência de controle acionário decorrente da privatização, o acordo gera impacto positivo no resultado da Vibra, estimado em torno de 353 milhões de reais. Desse total, cerca de 169 milhões são referentes ao recebimento de uma primeira parcela de aproximadamente 71,8 milhões de reais e mais 23 parcelas mensais de 4,2 milhões, que são acrescidas de atualização monetária, equivalente à variação CDI mais de 2,7% ao ano. A quantia restante, no valor de 184 milhões de reais, é referente à cessão de recebíveis da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que também está sujeita à atualização monetária e está sendo paga mensalmente à CEA até dezembro deste ano. Segundo a Vibra, o acordo também encerra o litígio fiscal com o estado do Amapá, conforme indicado no formulário de referência. Vamos falar então de um assunto que tem, o interesse aí da maior parte dos brasileiros, dos consumidores em geral. Após 6 semanas de alta, o preço dos principais combustíveis estão estáveis nos postos. É o que mostra o levantamento semanal feito pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio do litro de gasolina ficou em R$ 6,75, um décimo de centavo a menos que na semana anterior, enquanto o diesel se manteve aos R$ 5,35. Cerca de 3.500 postos de combustíveis de todos os estados foram consultados pela pesquisa entre os dias 14 e 20 de novembro. Ao longo do ano, a alta já é de 49%, o custo médio do litro da gasolina já supera aí os R$ 7,00 em 8 estados. O Rio de Janeiro lidera o ranking de preços, onde a gasolina já chega a ser vendida a R$ 7,30. Do outro lado da Dutra, em São Paulo, o combustível já sai a R$ 6,40, uma diferença aí de quase 14%. Esses valores representam as médias estaduais, mas é possível encontrar variações maiores. O preço médio registrado para a gasolina foi encontrado em São Paulo de R$ 5,29. Já no Rio Grande do Sul, o valor alcança aí os R$ 7,99, seguido pelo Rio de Janeiro, com o valor de R$ 7,95. Tá difícil abastecer, Daniel Morales? Tá difícil demais, Rana Beltrão, e olha, não tá fácil mesmo, viu? Não tá fácil, né? Coloca aí no chat se vocês também estão com dificuldades aí, estão já comprando uma bicicleta, um patinete. Daqui a pouquinho é assim. Eu até gostaria de vir de bicicleta, mas eu não aguento. Você é jovem. Então, eu sou jovem, claro que eu sou jovem. Olha esse cabelo preto aqui, ó. Exatamente, porque a luz não... E não é pintado não, viu, gente? É não é verdade, brincadeira. Aqui não... do lado é tudo branco, viu? Não é tingido não. A Marlene tá falando que é tingido, não hein? Não é tingido não. Ó, se você vê, tá tudo branco aqui do lado, mas não dá pra ver. Bom, vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal que está aqui nesse momento no nosso chat. O Bruno Macedo também fazendo pergunta aqui. Olha, não sei ainda te responder, viu, Bruno? Daqui a pouquinho a gente vai... trazer esses assuntos no BMC Marketing, então a partir das 2h da tarde. MPK tá por aqui, boa tarde, Raniel e Jamile. Jamile não tá aqui hoje, ela tá ainda sob os efeitos do TCC. Manobrista da Mobilete do Daniel Morales, como assim agora? Agora mudou? Sim! Grande Daniel, grande abraço. Mobilete do Daniel Morales, eu quero ver, eu quero conhecer essa Mobilete. Cara, mas ó, eu não ando de moto, mas nem. E olha que eu andei no interior de São Paulo, porque tinha mototáxi.
Sofria, viu? Detesto moto, mas enfim, né? Vamos lá, ó. Rita Fernandes, boa tarde, gente. É isso aí, ó. O Jurandir já falando aqui, ó. Interior de São Paulo, próximo a Campinas, preço de R$ 6,09 a R$ 6,59. Tá falando dos combustíveis aí. Jurandir, não tá fácil não, viu? Deus do céu. Me ajuda aí. Acabei de mandar, inclusive, mensagem. Ô, Daniel, não tá aparecendo nada aqui, é mentira, ó. ela fica mandando tá no aqui, WhatsApp. Ó, aqui, eu pro pessoal mostro pra ele, tá tudo branco aqui pra mim. Não tá, deve ser a internet que tá dando aquela trollada. Falei, meu Deus, ele vai me chamar, ele vai falar, quem mais tá aí, Hanna? Já grande ficou aquele desespero, meu Deus sou do seu céu. fã, valeu, um abraço aí. Denis Salles, boa tarde, ó, boa tarde. O investidor desqualificado, eu adoro esse nome, eu adoro esses nomes. Maravilhoso. Daniel Vicente também está por aqui, Bruno Lopes, falando da espontaneidade e descontração, são importantíssimas, parabéns aí para vocês, valeu, obrigado. Rita Fernandes, tá falando para Paula, eu também falo alto, eu sou meio surda. Olha, eu não sou surdo e falo alto também, viu, não sei Rita? não, hein, a gente fica numa guerra aqui com ponto, né, ponto eletrônico. Não Matos fica falando, o Daniel Tyson fala, nossa, tá baixo, aí eu falo, nossa, tá alto. Não, o Tyson até falou aqui audiometria. Eu fiz audiometria a última vez, foi no ano passado. Aliás, já tinha que fazer de novo, mas... e deu normal. Deu bem normal, olha só que legal. Bruno Lopes também tá aqui, Wagner Gomes, Hugo, Ed... Também, quem mais? Rui das Neves também tá por aí, Rafael Padilha, Sandro Delgado, Ronaldo Barci, o seu chat não voltou até agora. Não, voltou até agora. Olha lá, não deu. Ó, o Carlos Melo não vai estar pro marketing, poxa, tem que ficar. Alô, Raniel Beltrales, é isso aí, valeu. Denis Salles está falando do IPO do Nubank, pode trazer algo positivo para o Brasil? Vamos deixar a sua pergunta para o Alexandre Cabral e também para o Alan Gani, que chega logo mais às 2 horas. Daqui a pouquinho chega a turma. No BMC Market, eu repasso essa pergunta para eles. Valeu, gente, muito obrigado aí pela participação e também vocês podem deixar a sua pergunta para os nossos convidados também que vão aparecendo aqui na nossa programação. Como, por exemplo, o César Caran, que é analista de investimentos CNPI, ele já está aqui com a gente. Muito boa tarde para você, César, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Daniel, muito obrigado. E é uma oportunidade estar aqui com vocês hoje. Gostei muito do canal, gostei muito da proposta. Opa, assim que a gente gosta. A gente agradece aí a sua frase, sempre muito importante para a gente essa opinião de vocês também, com certeza. Vamos lá, César, vamos começar então falando de diversificação, né? Considerando que a Bolsa Brasileira vem caindo desde julho e muitos ativos estão descontados e as bolsas americanas têm renovado máximas. Esse momento pode ser interessante para investir nas bolsas americanas? Olha, eu creio que independente, Daniel, de estarmos vivendo assim, PLs históricos altos lá no exterior, né? O PL, para quem não sabe, ele é uma medida, um indicador onde a gente consegue verificar ali, vamos dizer sim, se a bolsa está barata ou se está cara. Claro que tem outros indicadores também. Mas a partir do PL a gente consegue chegar nessa informação que você mencionou, que lá nos Estados Unidos as bolsas estão cada vez renovando máximas e aqui no Brasil nós estamos vivendo uma oportunidade, vamos dizer assim, com a bolsa cada vez mais barata. Só que tem uma consideração aí, a bolsa está barata porque é uma oportunidade de momento ou porque é uma oportunidade mais pensando em longo prazo, haja visto que no curto prazo realmente a situação aqui está instável. Então, no fim das contas, eu penso que a decisão mais inteligente para o investidor é sempre diversificar, ter tanto investimentos aqui quanto lá fora, independentemente de pensar se, olha, aqui está muito barato ou lá está muito caro, porque a gente nunca sabe até o quão mais barato ainda pode ficar e nem até o quão mais caro ainda pode acontecer, não é verdade, Daniel? É verdade, com toda certeza. Pois é, e falando em relação aos investimentos, como é que o investidor deve considerar as variações do câmbio na hora de investir? Investir aos poucos e com frequência pode mitigar os riscos?
Sem dúvidas, sem dúvidas. Tem até lá a teoria do custo médio em dólares, as teorias mais aceitas aí no âmbito do estudo sobre investimentos, e ela fala muito disso. Para o investidor a longo prazo, nada é tão bom, é tão, vamos dizer assim, seguro, quanto ele está ali todos os meses comprando aquela mesma quantia de ações, ou seja, de outros investimentos, porque isso, querendo ou não, mitiga o risco. É de fato muito difícil, sempre que a gente se preocupa, olha, o dólar está batendo recordes, mas será que de fato ele está caro? Porque quando ele estava também, eu lembro, como analista, que eu lembro, eles mandavam, o dólar está R$4 está absurdo. Agora é uma hora, de repente, de sair fora dos investimentos do exterior, mas aí o dólar foi para 4 e pouco, 5 e pouco, a gente está vendo a história. Então, nada como, de fato, você investir todos os meses. Porque se a pessoa tem esse comprometimento, ela vai acabar o quê? Comprando dólar um pouco mais barato, depois ela vai comprar dólar um pouco mais caro, e no fim das contas, no frigir dos ovos, ao longo prazo, ela consegue colher esses resultados, porque as empresas continuam dando resultado, continuam dando. Então, eu penso, sim, que é uma ótima estratégia. Agora, como na prática o investidor ele começa a investir no exterior? Pode ser através de BDRs e ETFs na B3 mesmo, ou é melhor comprar os ativos diretamente? Olha, aí vamos ter basicamente duas situações principais. O BDR, como você está dizendo aí, ele é um lastro onde você consegue investir no mercado exterior, mas você não está investindo diretamente na empresa. É como se você estivesse ali comprando um contrato. E aí, ele varia, do mesmo tanto que a empresa varia. Se a empresa sobe, sobe também. Se a empresa cai, ele cai. Mas você não tem aquela segurança extra de, vamos dizer assim, o seu patrimônio está alocado lá no exterior. Porque se vamos pensar numa situação assim, meio que de um caos aqui no Brasil, de repente, algo que é uma coisa extrema. Eu gosto de pensar em extremas. Acontecer que igual aconteceu com a Venezuela aqui dentro de alguns anos. Se você tem somente dinheiro aqui, se você tem somente, por exemplo, um dinheiro que está investido em um BDR, às vezes você acha, eu estou tranquilo, estou investindo no exterior, mas seu dinheiro está todo aqui, eu acho que isso pode representar um problema. Então, eu penso que para um investidor iniciante, para um investidor às vezes está começando, sim, vale a pena investir nesse tipo de contrato, que são os BDRs, ou até nos ETFs. ETFs ou ETFs, brasileirando a coisa. Mas pensando já numa ótica de tá aprendendo, tá se desenvolvendo mais, sem dúvidas é melhor investir diretamente lá fora, por essa questão da segurança extra, uma segurança que as pessoas nem consideram muito, mas eu gosto de pensar nos casos extremos, e também pela maior variedade que lá te proporciona. Eu acho que é o ponto principal também, lá tem uma variedade maior de você investir direto na fonte. Então eu acho que é válido. Os próprios ETFs, como você disse aí, que é um conjunto de ações, lá no exterior, você tem a oportunidade de investir diretamente, pagando menos taxas do que aqui. Mas, resumindo, se você é iniciante, começa aqui. Mas à medida que vai se desenvolvendo, procure sim abrir uma conta no exterior. Penso dessa forma, Daniel. Boa. Perfeito. E quando pensamos na diversificação e dolarização da carteira, geralmente pensamos em estoques. Como é que você avalia a diversificação de investimentos, incluindo também REITs, que são fundos imobiliários? Mesmo com a perspectiva do aumento da inflação global e dos juros também, vale a pena ainda investir em REITs? Eu creio que vale sim. Eu creio que vale, mas de acordo com o investidor, ele tem essa capacidade de todos os meses fazer investimentos. E, obviamente, ele não vai pegar ali todos os meses, olha, eu vou comprar um rate, um fundo imobiliário, uma ação, ele não vai sair comprando tudo todos os meses, ele pode pensar ali numa ótica de, olha, esse mês, de repente, eu vou vir mais forte aqui no exterior, no mês que vem eu deixo para vir no Brasil. Ele pode ir brincando, ele tem uma certa liberdade entre o que ele vai investir em cada mês. E aí, de repente, vale a pena. Olha, se ele tem ali dentro dele, ele tem essa sensação de que aqui no Brasil está muito barato, que ele pensa no longo prazo, então, de repente, esse mês aqui, faça um investimento mensal mais voltado para o Brasil. De repente, no mês que vem, aí já aproveita para fazer lá fora, tentando ali meio que dar ter um pouco de previsão, né? Que nunca também é uma certeza. Mas eu penso que no fim das contas, ele tem sim que estar, vamos pôr aí até ao longo do ano, ao longo dos meses subsequentes, eu penso que ele tem que estar investindo tanto aqui quanto lá fora. Porque, como disse, a gente nunca sabe quando que é uma alta máxima. Tem até teorias complementares, teorias nos investimentos, como por exemplo o Trend Following, que tem a ver com tendências, que diz que quanto mais uma tendência existe, mais ela tende também a perseverar.
É muito difícil a gente tentar nós mesmos limitar uma alta ou uma queda só porque nós olhamos ali e eu acho que historicamente está caindo muito. Eu acho que tem que ter esse meio termo mesmo. A diversificação, ela resolve, ela praticamente responde todas as perguntas. A diversificação, ela é o melhor amigo do investidor, vamos dizer assim. Agora, como é que você avalia, então, a diversificação da carteira com ETFs americanos? De que forma que os ETFs americanos eles podem complementar o portfólio? Aí você fez uma pergunta muito interessante, viu? Porque aí eu penso que eles podem ajudar muito. Em que sentido? Se você for pensar aí, é importante diversificar, o Caran está falando ali que tem que ter rates, tem que ter fundo imobiliário, tem que ter ações. Quando a pessoa vai escutando isso, talvez ela já fica até meio ansiosa, né? Pensa, nossa, cara, mas eu vou ter que estudar tudo. Imagina, ter que estudar por dentro quais são os melhores imóveis dos Estados Unidos, quais são as melhores ações para determinado setor. Então, eu penso que os ETFs, eles valem muito, principalmente para a gente ter acesso lá no mercado exterior a um conjunto de investimentos que, se fosse para olhar individual, talvez para uma pessoa física, um investidor comum, seria muito. Então eu penso assim, se você gosta, por exemplo, se você é uma pessoa que tem essa competitividade, gosta de escolher investimentos, gosta de acompanhar o mercado, é fã aqui do canal, por exemplo, está sempre por dentro, vale a pena você tentar ali pincelar, pegar alguns investimentos por conta própria. Você vai fazer isso primeiro no Brasil. Lá no exterior, por que não começar com um ETF? Por que não começar buscando essas formas macro de se atingir ali, de se diversificar? E depois também, se quiser, vai adentrando mais. Mas eu, particularmente, lá no exterior, eu dou mais valor para... Na minha carteira eu tenho mais ETFs do que ações, porque mesmo eu sendo analista, eu não tenho esse tempo todo de ficar olhando mercado por mercado lá fora. E também tem uma outra coisa, um segundo complemento. Existem muitos mercados que eles são, vamos dizer assim, mercados mais arriscados. Mercados, às vezes, mais promissores, como, por exemplo, alguns mercados específicos de tecnologia, mercados, por exemplo, de cannabis, que é um mercado que está surgindo cada vez mais forte no mundo, onde é um mercado que ainda ele é muito, vamos dizer assim, turbulento. Você não tem ainda a noção exata de quais são aquelas empresas que vão despontar. Para esse caso também, além do iniciante, quem tem pouco tempo, para esse caso ali de mercados mais arriscados, o ETF é uma excelente alternativa para mitigar os riscos. Perfeito. E César, tem uma pergunta aqui que encaixa perfeitamente com esse assunto aqui que a gente está falando. O Denis Salles perguntando o seguinte: o IPO do Nubank impacta positivamente ou negativamente no mercado brasileiro? Não, eu penso que é sempre bom, né? Tá colocando o nome do Brasil cada vez mais forte, até o Warren Buffett mesmo, um dos maiores investidores, se interessar pelo Nubank. Isso mostra que a força que é no mercado brasileiro, o mercado aqui financeiro, tá, quem sabe, de igual para igual com muitos mercados aí até mundiais. E mostra que o Nubank ele não veio, creio eu, somente para pensar no Brasil. Eu creio que em longo prazo ele vai se expandir mais para além das nossas fronteiras aqui de forma mais forte. Porém, eu sempre fico com um receio ali em cima de IPOs, mas aí já também é uma opinião particular minha. Penso que é muito pouco dado para arriscar investimentos desse tipo. Não que não vale a pena, mas que considere, de repente, uma parte da carteira ali mais arrojada. Não é um investimento que você vai, eu vou comprar para ser sócio, é uma empresa. Porque mesmo sendo uma boa empresa, quem me garante que o preço dela não vai estar muito caro? Não é verdade? Então, eu considero um investimento de um risco maior. César, outra pergunta também aqui do chat vem do investidor desqualificado. Ele aproveita o tema dos rates que você estava falando agora há pouco e ele queria saber o que você acha de um possível aumento dos juros americanos. Dá para dimensionar o impacto do aumento de 0,25% para 1%? Olha, eu creio que o que a gente possa falar especificamente fica muito mais no campo do subjetivismo, de pensar que pode acontecer, porque eu creio que são muitos fatores, não é uma coisa, infelizmente, né? Queria eu que o mercado fosse assim, olha, viu isso, vai dar aquilo, que fosse um jogo de A e B, mas não é, infelizmente tem muitos fatores, eu acho difícil de dar uma visão final de, olha, vai cair os preços, ou vai começar a subir ainda mais, simplesmente porque os juros vão aumentar ainda mais, porque, querendo ou não, é um aumento que dependendo do ponto de vista, pode-se dizer que ele é alto, mas eu não creio que ele seja tão significativo
para de fato, olha, vai mexer com tudo. Eu acho que só por isso, não. Eu acho que tem que continuar na estratégia, continuar de comprar, de diversificar, sem preocupar com isso daí. Perfeito. E considerando a diversidade de ativos das bolsas americanas, como é que o investidor brasileiro consegue fazer o stock picking desses ativos? Qual é também a melhor estratégia, né, na sua opinião, para montar uma carteira global? Olha, basicamente, ele pode começar a estudar, se ele quiser entrar ali, igual você disse, em escolher ativos, ele pode começar nas maiores empresas do mundo. Eu venho acompanhando já esse movimento há algum tempo e eu tenho também uma visão forte de que essas grandes empresas, por exemplo, Apple, Google, Microsoft, essas empresas vão ficar cada vez maiores. Elas vêm dominando o mercado de uma forma que a tendência é que vai engolindo cada vez mais os pequenos. É como se pensar até num pequeno negócio. Como é difícil quando tem um grande, que ele vai começando a ter margens cada vez maiores, vai começando a ter um controle de marketing cada vez maior. Então, eu penso que pode ser um início dos estudos. Olha, eu vou começar estudando alguma dessas empresas, Apple, Google, Microsoft, Amazon. Por quê? Porque são, além de serem grandes empresas, ainda que tenha já crescido muito, ainda tem grande potencial de subir, de aumentar de preço, elas são empresas que as pessoas normalmente conhecem, né? Tá no dia a dia de todo mundo. Então é mais fácil, de repente, a pessoa bater o olho no Google ali, e ainda que ela não entenda 100% do negócio, mas ela sabe mais ou menos ali como que ele capta clientes, ela sabe como que funciona. Eu acho que pode começar por aí. Dali em diante, se for querendo avançar, aí realmente é muito estudo. Por isso que entrou aquela questão lá que falou anteriormente dos ETFs. Nem todo mundo vai querer fazer essa pincelada ali, essa seleção, o stock picking, né? Mas eu começaria ali os estudos por esses grandões e dali em diante, à medida que fosse tendo curiosidade, fosse avançando nos temas, ia buscando adentrar um pouco mais. Legal. César, tem mais uma questão aqui, não sei se você pode falar sobre isso, é claro, lógico, mas o Shorts aqui, ele pergunta o seguinte, ele gostaria de saber o que você acha do case da Neogrid, do market share da empresa. Case da Neogrid, o que especificamente? Sobre o tamanho de mercado dela? Ele não especifica aqui, ele só fala do market share da empresa. Sim, é uma empresa, eu particularmente não estudei ela aprofundada, eu não tenho ela na minha carteira e não estudei de forma aprofundada, mas é uma empresa que a gente viu crescer muito aí já nos últimos anos. Eu não sei, para mim também estaria numa parte da carteira talvez um pouco mais arrojada. É uma empresa que vem crescendo muito, mas é um mercado também que ele é competitivo. Eu consideraria numa parte mais arrojada, dentro também do cenário de diversificação, se ele gosta, porque tem muito isso também, né, Daniel? Na Bolsa nós temos ali centenas de ativos, mais de 400 ativos no Brasil, mais de 5 mil. E aquele analista que chega e dá a resposta pronta em cima de todas as empresas, eu fico com o pé atrás. Por quê? Eu considero que o estudo de uma empresa, ele tem que ser algo aprofundado. Não é somente abrir ali aquele site que tem ali que todo mundo entra, bater o olho lá nos 5 principais indicadores e falar. Eu penso que isso vai bem além disso. Então, quando tem empresas, por exemplo, que não estão nesse meu campo do estudo, eu prefiro deixar ela assim numa situação de, olha, vamos investir, pode estar dentro. Agora, para ele pode ser o contrário, né? Pode ser que esteja no campo de estudo dele maior. É o que o Warren Buffett chama de círculo de competência. Não tem como a gente abraçar tudo. Se para ele está num campo ali dele estudar, ele pode se aprofundar, mas ainda assim considera que é um ativo mais arrojado. Perfeito. A Tânia Oda está perguntando também. Primeiro ela fala, boa tarde, moro nos Estados Unidos e gostaria de saber se vale a pena comprar ações brasileiras lá nos Estados Unidos, apostando na valorização do real frente ao dólar a longo prazo. Ela mora lá nos Estados Unidos, ela quer saber se vale a pena ter ações aqui no Brasil. Isso. Eu acho que valeria. Até mais. Comprar ações brasileiras lá. Ela comprar ações brasileiras através de corretoras americanas lá nos Estados Unidos. Seriam, então, provavelmente, sim. Olha, penso que vale, mas vamos dizer assim que ela já está lá no melhor cenário do mundo, né? Ela está no lugar que todo mundo queria estar, que é o lugar do dólar forte, que é o lugar que tem as empresas que são as mais seguras. Não à toa, os preços lá sobem. Às vezes a pessoa pensa, não, está subindo muito. Mas por quê? O mercado lá, as empresas realmente tem uma estrutura mais forte, são empresas mais seguras. Então,
até vale sim diversificar, vale colocar aqui, tentar aproveitar que o Brasil também é um país emergente, um país que está em crescimento, mas pensa nessa estrutura aí de ter mais ações, mais investimentos de próprias empresas americanas mesmo. Tem até uma coisa que eu falo aqui nas minhas mentorias, que é o seguinte, o Brasil hoje, ele representa menos de 2% do PIB mundial, tá? 2% só da grana do mundo está aqui. Será que vale a pena, isso pensando num brasileiro, não é nem o caso dela que já está lá fora, mas será que vale a pena você ter todo o seu capital, ou a imensa maior parte dele, num país que tem menos de 2% da riqueza do mundo? Será que se você fosse, por exemplo, de qualquer outro país, se você morasse na Europa, igual ela, até nos Estados Unidos, você teria a maior parte da sua carteira aqui? Eu creio que não, mas você tem porque nasceu. E o lugar que você nasceu, ele não pode ser o definidor da sua carteira de investimentos inteira. Você tem que pensar numa estratégia global. Eu penso muito isso, porque a gente vê casos de países onde as pessoas que concentraram dinheiro somente naquele lugar acabaram perdendo. Até em países desenvolvidos como o Japão, outros como a Venezuela. Então, penso, diversificação como chave e onde ela já está lá, que é nos Estados Unidos, sendo talvez o ponto forte da carteira, sendo onde que, de repente tem até mais da maior parte da carteira atrelada ao dólar e atrelada a essas grandes empresas, esses grandes ETFs que ela já tem a oportunidade de investir por lá. Uhum. Boa. Comenta aqui, mas foca lá. Boa, é isso aí. O Denis Salles faz uma outra questão, ele fala o seguinte, olha, Bolsa Americana esticada, há espaço para entrar e surfar na onda no médio prazo ou vai haver aí correções e quedas americanas em 2022? Boa pergunta também. Numa ótica e pensando de curto ou médio prazo, eu acho complicado de pensar, de querer, vamos investir aqui, vamos ganhar dinheiro, porque realmente há correções, historicamente há correções, e há regressões à média. O que é isso? O L histórico, ele de fato, ele está elevado. As máximas estão se renovando, e ainda que eu tenha boa visão para aquele mercado, as empresas lá, como disse, são as maiores do mundo, é bem possível que num curto, médio prazo vai haver sim uma correção, é bem possível. Então, se não é uma pessoa que pensa para longo prazo, talvez não fosse o melhor local para estar investindo, não. Talvez, na verdade, quando se pensa em prazos muito curtos, eu acho que é até difícil de você dar, assim, alguma sinalização. Talvez fosse melhor renda fixa. Talvez fosse melhor renda fixa com ali prazos menores, porque o mercado, ele realmente é para longo prazo. Eu demorei um tempo para entender isso, mas ele, de fato, ele é um pensamento que você tem que pensar para frente. As empresas, às vezes, demoram tempo ali para conseguir colocar as estratégias dela na prática. Outras vezes, mesmo empresas que já estão tendo bons resultados ali na prática, tem bom valor, o preço demora para acompanhar, porque no curto prazo ali a emoção das pessoas atrapalha muito, as pessoas têm muito medo. Então, em curto, médio prazo, eu não investiria em ações lá fora de jeito nenhum, não. Perfeito. César, agora tem pergunta do telespectador Abelardo Neto, perguntando o seguinte, vale a pena investir em fundos imobiliários nos Estados Unidos? Que são os REITs. Eu creio que vale sim. Eu creio que vale. Até porque lá você tem uma gama, uma variedade maior do que existe aqui. Inclusive para mercados mais alternativos. Lá tem rates, por exemplo, de apartamentos, tem rates, por exemplo, como eu disse ali, um setor que eu acho promissor para o futuro, mas pensando em longuíssimo prazo, que é esse setor da cannabis medicinal, um mercado extremamente reprimido. Lá tem rates, por exemplo, são os fundos imobiliários, né, falando para ele, que investem somente em imóveis para cultivo de cannabis. Então, você pensa que tem algumas coisas meio fora da caixa. E aí, se for pensar em diversificar e ter pouco em investimentos mais arriscados, pode valer a pena, porque de repente ele tem lá um pouquinho desses fundos imobiliários, ainda que ele ache que o preço possa estar um pouco elevado, ou que possa ser muito arrojado, mas um pouco desses fundos imobiliários, quem sabe tem a oportunidade de multiplicar o capital dezenas de vezes aí, pensando numa ótica de 10 anos. Eu vejo essa possibilidade. Então eu acho que vale. E aqui no Brasil não tem toda essa variedade, aqui fica mais restrito, né, aos galpões logísticos, aos comerciais, ao que a gente já conhece muito. Não é uma variedade tão enorme igual existe lá. Então, acho que vale. Se ele gosta dessa parte de imóveis. Aproveitando aí que você até falou sobre cannabis, né, eu queria falar então um pouquinho sobre investimento mais alternativo, então, como a própria cannabis que você citou, e urânio.
Eu queria saber como é que você avalia esse tipo de investimento, se são oportunidades ou muitas vezes eles acabam sendo modinhas passageiras. Depende. Mais uma vez, alguns desses investimentos entram naquela questão do círculo de competência. Alguns desses investimentos, eu acho que sim, é modinha. E é difícil para mim avaliar, e eu acho que para 99,99% das pessoas. Essa própria questão do urânio, será que, de fato, é difícil? Onde que você vê urânio aí sendo usado? Porque você pode saber que isso é usado, pode ter vários usos, pode ser usado às vezes com saúde, pode ser usado em várias gamas diferentes. Mas você tem acesso, você consegue visualizar, é um exercício que eu gosto de fazer. Se eu não consigo visualizar aquela operação, eu não consigo fechar meu olhinho e imaginar, eu já acho que começa a ficar muito arriscado. Agora, o de cannabis, eu já vejo de outra forma. Por quê? Porque o de cannabis, eu consigo ver esse mercado crescendo. Eu consigo ver porque eu vejo fatos concretos acontecendo ao redor do mundo. Eu vejo países mais envolvidos como o Brasil, como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, num movimento alto de expansão, de legalização, de uso medicinal, tá? Abre um parênteses aqui. Às vezes a gente fala disso, perde até um pouco ali da credibilidade, que de repente a pessoa é muito conservadora, né? Ela pensa, nossa, o cara já está falando ali cannabis, para quem não sabe, é maconha, né? Mas eu vejo muito em cima, é do mercado medicinal. Eu, se fosse falar consumo recreativo, não sei, aí eu não acho que vai ser um negócio que não vejo com olhos bons assim, não olharia para aquilo como se fosse algo que, nota, vai aumentar muito o número de pessoas fumando. Não penso para esse lado, não. Agora, pelo lado medicinal, nós estamos vendo aí, ao redor do mundo, várias e várias doenças sendo curadas, testes sendo feitos, uso também ali, até para fazer no mercado de tecidos. Então, existem usos para aquela planta. De fato, ela é uma planta que tem mais propriedades medicinais do que a maioria das outras plantas. E se trata de um mercado extremamente reprimido, um mercado que às vezes você não pode nem comentar sobre o assunto. E eu gosto de ver mercados reprimidos dessa forma, eu vejo grande oportunidade aí. Mas, mais uma vez, um pensamento totalmente para longo prazo. Eu acho que todo investimento alternativo, o pensamento ele tem que ser para longo prazo. Não adianta você pensar nisso para daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não. É um pensamento para 10 anos. Mas que, se bem trabalhado numa porcentagem da carteira ali, às vezes, todo ano ali, eu vou, 6 meses, eu vou fazer um investimento específico nessa área. Eu acho que a pessoa pode vir a colher muito bom resultado. Isso é o que eu penso. Então, resumindo, diferencia aí. Não é tudo é alternativo e pode ser alternativo bom, pode ser alternativo ruim, pode ser alternativo que faça sentido, igual essa questão da cannabis. Nós vemos estudos, nós vemos crescendo, nós vemos pessoas usando cada vez mais no uso medicinal. Então, é uma coisa. Agora, o urânio, outro tipo de mercado, para mim, pelo menos, olhando de fora, eu sinto menos segurança do que nesse caso a cannabis, entende? Então, tem que diferenciar. O que é um alternativo? É um alternativo que você consegue visualizar esse negócio crescendo? Ou é um alternativo muito longe da sua realidade? Muito longe do que você consegue ver. Eu penso muito nessa questão do ciclo de competência. O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele bate muito nessa tecla. Você não pode caçar investir em tudo. Você tem que investir naquilo que você consegue enxergar, naquilo que está dentro dali do seu campo. Então, eu penso dessa forma. Aproveitando aqui, o Wagner Gomes, ele fez a pergunta do urânio aqui sobre o mercado de urânio. Você acha que nesse caso, então, o mercado de urânio ainda ele pode ser enquadrado como modinha ou não? Não falo assim, não bato assim, é modinha. Vai muito mais justamente pela senso crítico de cada um e o ciclo de competência de cada um. Talvez essas palavras que eu falei aqui façam sentido para a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando essa live, estão acompanhando aqui o programa. Mas, para ele especificamente, vai descobrir se ele é um cara que ama isso desse tipo de coisa, se ele é um cara que está no meio ali da ciência, que estuda muito sobre. Para ele, talvez é o contrário. Para ele bate o olho e fala, eu vejo exatamente o que com o urânio pode acontecer. Eu tenho uma visão que ninguém mais tem. Eu tenho uma visão totalmente diferente para o mercado de urânio. Eu consigo ver isso chegando aí no mercado. Já cannabis, para mim, isso daí nem existe. Talvez ele pode pensar dessa forma. Para ele, vai fazer sentido. Então, no frigir dos ovos, eu penso que você não vai sair comprando de tudo. Quando se você sair comprar, vou fazer 30 investimentos alternativos, você pulverizou sua carteira. Você tem que ter os investimentos alternativos que você acredita. Eu acho que é mais no sentido dele comparar dentro da parte da carteira dele, que ele arrisca mais, que ele é mais arrojado, que ele está pensando ali, essa parte aqui eu vou pensar para longuíssimo prazo, é alternativo, é potencial de ganho. Essa parte, o que faz mais sentido para mim?
faz sentido o urânio? Então, se fizer sentido o urânio, de repente ele vai até mais para essa área mesmo. Tem outras coisas também que podem ter ali relação no mercado, né? Então, ele vai partir para aquilo. Não necessariamente é modinha. Eu acho que é modinha, qualquer investimento alternativo é modinha, se a pessoa está só ouvindo falar e vai fazer um investimento. Ah, mas porque eu ouvi ali na internet, eu li uma matéria só ali, eu vi aquele negócio é bom e eu vou. Aí você foi na modinha. A partir do momento que tem esse estudo, que a pessoa se interessou por aquilo e que ela consegue enxergar ali na frente o futuro, já não é mais modinha, não. Não acho que pode bater o martelo assim, esse é modinha, esse não é, esse é. Vai depender muito mais da pessoa e do que ela está montando a carteira dela. Bacana, Perfeito. Legal, gostei. Ó, tem uma pergunta aqui também do investidor desqualificado, falando o seguinte: num possível cenário de correção nos Estados Unidos, quais são os setores que tendem a ser mais afetados e os que tendem a ser também mais privilegiados? Ele quer saber em relação a isso. E também segue a mesma lógica do Ibov, que afeta mais o varejo e a tecnologia e acaba privilegiando as seguradoras? Ó, vamos lá. O varejo, eu creio que ele sempre é um dos primeiros que toma pancada, independente do lugar do mundo. Até porque as margens líquidas no setor de varejo, elas historicamente são baixas. Então, quando você pensa em investimentos que têm margem, né, abre parênteses, para não saber, a margem líquida é o lucro líquido sobre a receita. É o que sobra ali no final, no bolso mesmo da empresa. A margem líquida de negócios que tem a margem baixa, eles são mais afetados. Então, onde eu penso que sim, ali no varejo é o primeiro lugar que, de repente, vai sofrer. Quanto à tecnologia, aí eu já penso diferente. Tecnologia eu penso que não sofre tanto impacto assim, não. A gente viu até na própria pandemia aí, quando veio um cenário de recessão, e essas empresas aí de tecnologia ao redor do mundo dispararam. Pelo contrário, de repente até o momento que elas aproveitam ainda mais o cenário, conseguem pensar em situações que uso de internet, uso de esse espaço fora do ambiente físico tradicional. Então eu penso que ainda tem mais essa proteção aí no caso de empresas de tecnologia. Um outro setor também que poderia pensar que se afeta com crises, que tem que se avaliar com cuidado, é o próprio setor financeiro, o setor bancário, porque já teve históricos de crise onde esse setor se deu bem, mas já teve históricos que o setor bancário é o que puxou ali as grandes quedas. Então também é um setor que, por mais que muitos analistas possam julgar conservador, se é pensando ali em evitar problemas, eu ficaria atento também com o setor bancário. Mas basicamente são esses. Legal. César, e em relação ao mercado brasileiro, como se posicionar para diminuir os riscos de investimentos no mercado doméstico? Quais ativos de renda fixa podem ser boas alternativas? Boa. Aí é uma coisa, agora um assunto que ficou interessante para o brasileiro, que é o quê? A renda fixa no Brasil, por incrível que pareça, agora está começando a ficar legal. Está ficando, dependendo do tipo de estratégia que se possa fazer, é um bom momento. Por quê? Porque a gente viu aí, a gente aqui sofre muito, né? A gente tomou umas porradas aí ano passado, vendo poupança, por exemplo, que nem investimento eu não considero que é, mas vendo poupança ficar negativa. Vendo ali Tesouro Selic ficar ali 3% ao ano, isso é muito pouco, né? Se for pensar como a inflação sobe. E agora, a renda fixa está fazendo um movimento de alta, a curva está crescendo. E aí, surgem oportunidades para as pessoas pré-fixarem investimentos, de repente, a 13% ao ano, que, para quem está no mercado, sabe que é muito bom. Sabe que dificilmente uma empresa paga um valor desse daí de dividendo, de lucro. Então, a renda fixa, tanto em pré-fixados como em investimentos que se protegem da inflação, ela está apresentando aí boas oportunidades. E aí tem até um conceito também, que ele se chama marcação a mercado, que é uma oportunidade que se tem quando você compra a renda fixa, quando você investe nesse tipo de investimento, nesse momento que ele está pagando bem, nesse momento que as taxas estão altas, e se de repente acontece das taxas começarem a cair, você pode ali antecipar, ganhar grande parte do lucro em um tempo bem menor. Então, exemplo, tem aí títulos que vão vencer em 2026. Você coloca o seu dinheiro ali para ficar parado, entre aspas, parado, durante 4 anos e recebe uma boa bolada para isso daí, recebe 12, 13% ao ano. E aí, ao longo desses 4 anos, pode ser que daqui a alguns meses, antes aí, talvez do ano que vem, antes do final do ano,
que esse investimento de renda fixa que estava dando muito bem, começa a pagar mal. Começa a voltar para aquele cenário de poupança, não dá quase nada. Se isso acontece, você nem precisaria ficar com seu dinheiro parado durante os 4 anos. Você conseguiria antecipar grande parte do lucro. Ou seja, é uma estratégia de ganhar na renda fixa o mesmo tanto ou até mais que na renda variável e de forma conservadora. Mas tem que aproveitar o momento. O momento realmente é agora. Eu penso que para quem está começando o mercado, pode ir mais firme na renda fixa até do que na renda variável, se for para pensar, dependendo da estratégia da pessoa, se for para pensar nessa ótica aí de aproveitar com segurança, né? Com segurança maior, especialmente para perfis moderados e conservadores. Há oportunidades. Legal. César, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no BMC Stock, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse a sua mensagem, a sua fala, o espaço é livre, fique à vontade. Não, muito obrigado. Eu não conheci o canal e eu fiquei assim abismado com a qualidade. Eu falei, que isso? Eu comecei agora já me inscrevi, vou começar a acompanhar aqui direto. Diariamente vou dar uma olhadinha aqui em vocês. Achei muito legal a proposta. Parabéns mesmo. Isso aí é o tipo de coisa que falta no Brasil. Se mais pessoas começassem a fazer o que vocês estão fazendo, com certeza o pensamento ia ser outro. O pensamento ia ser outro. Às vezes a pessoa entra na bolsa, cai 2, 3 meses que ela está lá, perdeu dinheiro, ela sai e põe prejuízo no bolso. E por quê? Porque não estava com o pensamento correto. E o conhecimento, ele, de fato, o conhecimento vindo das fontes corretas, ele pode mudar o Brasil. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que tem que vir para a Bolsa mesmo. Quem está acompanhando aqui, quem ainda não veio, começa a vir. Nos Estados Unidos, mais da metade das pessoas investem. Aqui nós temos 3% só. Quanto mais gente tiver, e quem entrar agora, no longo prazo, vai pegar esse movimento de alta das bolsas com cada vez mais pessoas comprando. Isso também é muito bom para o país, porque chega mais dinheiro para as empresas, a possibilidade de negócios crescerem, gera emprego, etc. O negócio fica bom quando a Bolsa de Valores começa a ter mais pessoas entrando. Então eu acho o trabalho de vocês sensacional. Posso deixar o convite para o meu canal, quem quiser conhecer também? Claro. Quem quiser conhecer o meu canal. O meu canal aqui no YouTube, ele chama-se Canal do Caran. Aí é Caran com K e M de Maria. Canal do Caran. Para quem quiser ver, eu tenho bastante vídeo lá também. Já tem um tempinho aqui que a gente está postando menos, porque eu estou bem atarefado com a minha mentoria. Nós estamos trabalhando um curso, fazendo a mentoria. A partir aí do mês que vem, nós vamos estar forte com tudo. Lá já tem mais de 90 vídeos aí só sobre esses temas de mercado. Então, canal do Caran. O Instagram é esse daí, ó, caran.cesar. E também venham, tirem dúvidas e vamos colocar o que você ouviu hoje, passa para frente. Para finalizar, eu acho que é isso também. Passa para frente o que você ouviu, porque conhecimento é conhecimento morto. Aprendeu, ouviu uma coisa que interessante, comenta com alguém, fala, olha, eu ouvi, a renda fixa tá legal, deixa eu estudar se realmente tá mesmo. E o movimento é esse, é de crescimento, de multiplicação. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, Deus abençoe fortemente cada um de vocês e até mais. Valeu, obrigado mais uma vez e esteja convidado para voltar mais vezes aqui com a gente. Um abraço, viu, César? Com certeza. Obrigado vocês. Abraço, forte abraço. Tchau, tchau. Até. Obrigada. É isso aí, gente. Acabamos de conversar rapidamente aqui com o César Caran, analista de investimentos CNPI. Eu sei que já estava narrando, mas desculpa, Hanna, é que eu ia falar, até perdão, viu? Eu só queria, quebrar a nossa Marlene Matos ali. Mas queria deixar também registrado aqui os elogios que o pessoal está fazendo aqui no nosso chat pro Caran. E olha só, o Júlio colocando aqui, verdade, vocês nos trazem muito conhecimento, estão de parabéns. Denis Salles falando aqui do canal do Caran, o Anderson, o Soldian também está por aqui, está falando, o investidor desqualificado, mas falando, olha, gostei muito dele também, muito bom analista. E o pessoal aqui, o Eduardo falando, cara, gente boa demais e super coerente. Então, pessoal, aqui dando aí o seu retorno com relação ao Caran. E é isso, Hanna, pode continuar. Bom, vamos lá então, né, que daqui a pouquinho a gente tem os gráficos do Alex André, mas antes vamos dar uma olhada aí pelo mercado, vamos ver o nosso mapa de calor, para a gente ver como é que está a situação do mercado aí nessa quarta-feira. Vamos dar uma olhada agora no Ibovespa, né? O índice está subindo 1,50% agora de alta. Está agora aos 104.743 pontos. Só para a gente recapitular, o índice abriu aos 102.123 pontos
e tá então, né, engatou uma alta, a gente vai monitorando o índice brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor, no Profit Pro da Nelogica, pra gente ver, ó, tudo no verdinho, quase vim com um look verde hoje, né? Ontem a Paula tava de verde, eu tava de vermelho, quase a gente tirou uma foto para ver quem vencia e acabou vencendo, né, o vermelho aí no finalzinho do dia. Mas vamos dar uma olhada hoje, que é um novo dia, e a gente vê que a maior parte das empresas estão subindo, com destaque aqui para Locaweb, que estava inclusive ontem liderando as quedas e agora está liderando as maiores altas, subindo 9,84%. E tem muitas empresas também do setor de varejo. Vamos começar aqui por Lame 4, Lojas Americanas, que sobe 5,48%. Tem também a Mer 3 subindo 4,1%. Magazine Luiza, 4,30% já de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho mais alguma empresa do setor. Tem Pets, está subindo 1,42%. Via também, antiga Via Varejo, tá também subindo aí no pregão de hoje. Deixa eu só dar uma olhada, ver, ó, em relação às maiores quedas, tem aqui só até o momento Grupo Soma do setor de varejo, que está recuando 0,71%. Vamos dar uma olhada agora, tem as papeleiras, né? Tem a Suzano subindo, tem setor de educação com Cogna e Dux subindo também. Cogna sobe 2,95% e Dux 1,97% de alta também. E agora a gente consegue ver que tem também os shoppings aparecendo aqui, Qualicorp 1,48% de alta, BR Malls está também 1,46% de ganhos. Deixa eu só tirar aqui a setinha para não atrapalhar a gente. Tem BR Malls, tinha alguma outra, tinha aparecido, ó, JHSF também, tá subindo aí 1,62%. Nem lembro se eu falei Multiplan, mas vou repetir então, Multiplan também está entre as maiores altas de hoje, com uma alta de 1,22%. E também vamos falar das aéreas, empresas também do setor de viagens, companhias de viagens. Vamos lá, a CVC tá subindo também. Cadê a CVC, gente? Doido, parece Daniel Morales, a gente fica caçando aqui, tem gente que caça Pokémon, a gente caça o ticker. Vamos lá então, que agora a CVC tá subindo, tem também a Gol subindo 2,24%. Geralmente quando tá Gol azul também, deixa eu só procurar aqui para ver se tá azul. Não achei ainda, daqui a pouquinho. Deve estar verde, né? Tá verde. Não, pior que tá verde, gente. Tá bonito o cenário hoje, né, para o investidor. Para quem está querendo comprar, não está sendo, né? Poucas empresas aí estão com desvalorização. Vamos lá falar dos bancos, né? O Banco Bradesco está subindo 1,07%, Banco do Brasil 0,90% de alta, Sambi 11, Santander 1% de alta também nesse momento aqui que a gente consegue acompanhar, e o Banco Inter, né, liderando aí também as maiores altas, tanto com o ticker BID4, BID11, estão aí com ganhos acima do 4%, a gente vai monitorando aí para trazer atualizações ao longo do dia para vocês que estão nos acompanhando. Quem mais está subindo aqui? Tem Pão de Açúcar, subindo 2,07%, Embraer 1,82% de alta também. Ó, achei azul, falei da azul ainda agora, 1,23%. A azul tá verde, tá vendo só? A azul tá verde hoje. Tá subindo também a azul, não, piadas horríveis, né, que vocês são obrigados a acompanhar, mas tudo bem. Contanto que você deixe o seu like, compartilha a nossa programação, já manda aí no grupo da família, dos amigos, do pessoal da faculdade, do pessoal do trabalho, manda para todo mundo aí. Vamos lá então, ajudem, né, esses jornalistas, apresentadores que estão pedindo aqui para compartilhar. Como o César falou, né, quanto mais, né, o maior número de pessoas que isso chegar, é melhor, todo mundo fica mais informado, com informação de qualidade, e assim fica uma coisa mais democrática em relação ao mercado financeiro, todo mundo fica sabendo das notícias, se informando também com uma maior, né, credibilidade. Vamos lá então, que tá agora a CSN está subindo, Cielo sobe 1,88%, a Vale, já ia falar da Vale agora há pouco, a Vale que está aí até com um baixo volume de negociação, geralmente a gente já vê aí depois do meio-dia, já passou de 1 bilhão,
No momento ainda não, agora está com 850 milhões aí em volume de negociações e a mineradora está subindo 1,58%. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Tem a Getnet subindo 0,55%, tem os frigoríficos também, BIF3, Minerva, 0,56% de alta. Tem também, gente, cadê Minerva? Já falei de Minerva. BRF, tá vendo? Achei BRF, tá também subindo 0,74%. Bom, essa é a situação aqui, a gente está dando um panorama de como é que estão as empresas que estão subindo, tem as elétricas também, Petri 3, Petri 4, Engie 11, todas as empresas aí, tanto do setor de elétricas quanto do setor de petróleo, estão figurando entre as maiores altas hoje. Vamos falar rapidinho aqui das empresas que estão caindo. Tem aqui com destaque para PetroRio, que está agora caindo 1,32%. E tem também Copel recuando 1,13%. Tem também agora Grupo Soma recuando 0,78%. VEG 0,70%. E GTI 11 também recuando 2,45%. Aí tem CEMIG recuando agora 0,66%, Redditor, né, que anunciou aí também ao longo da semana, dessa semana passada, a semana passada também, aquisições, Redditor está recuando 0,67%. E descolada aí das empresas que estão subindo, tem Equatorial caindo 0,51%. E no mais é isso, daqui a pouquinho Daniel Morales puxa o meu cabelo aqui. Não, mentira, gente. A gente é tratado com amor e carinho aqui. Vamos lá, então. Pode até tirar a tela. Vou até fazer assim para ver se a tela some. Cadê a tela? Vamos tirar a tela. Ó, sempre quis fazer isso. Tira a tela. Vamos falar aqui como é que está o dólar nesse momento. O dólar está subindo 0,38%. Vendido, então, a R$ 5,59. É com você, Daniel Beltralles. É isso aí, vamos seguindo aqui, senão a Hanna domina tudo. A gente agora traz os 10 gráficos do dia com o Alex André. Fala, Alex, boa tarde para você. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, esses são os principais gráficos de hoje do BMC Stock, os 10 gráficos, né, que a gente sempre comenta aqui na programação da BMC News, tá? Então o primeiro gráfico, né, que a gente vai comentar um pouquinho, a gente vai falar sempre sobre China, né, sobre países emergentes, também a gente vai falar um pouco sobre Estados Unidos, o principal conceito, né, do mercado como um todo, né? Mas agora a gente vai começar a falar sobre China, né? E essa relação, né, ou seja, das ações chinesas, né, comparada com as ações de emerging markets, né, no qual o Brasil está inserido aqui, né? África do Sul também, Coreia, né, a gente consegue olhar nessa relação aqui, tá? O que a gente consegue enxergar, tá? Em relação né, às empresas chinesas, né, com um basket, né, ou seja, uma cesta, né, de países emergentes, a gente consegue olhar com uma perspectiva, né, principalmente, né, em relação para 2022, né, um cenário mais desafiador ainda, né, ou seja, um cenário de underperformance, ou seja, performando abaixo do esperado, né, abaixo da média do mercado. A gente consegue observar desde 2015 esse gráfico aqui, tá? Essa linha azul mais escura, a gente consegue observar a China, né, ou seja, tirando ali o setor de consumo e o setor de tech, tá? Ou seja, que tem uma performance relativamente até mais positiva, né, comparado com os países emergentes. Mas olhando para o ano que vem, tá, esse gráfico aqui é de acordo com o consenso do mercado, a gente consegue observar que tem aí uma grande dificuldade, né, em relação à China e também países, né, de emerging markets, principalmente em relação, né, ao desempenho para o ano que vem. O Brasil é um deles, mas não está só exclusivo para o Brasil, né, diversos países aqui, né, emergentes que vêm sofrendo aí em relação aos últimos meses, até mesmo a gente trouxe, tem ao longo dessa última semana, né, as preocupações com a Turquia, né, o Brasil também não é uma grande novidade, né, a relação aí da PEC dos precatórios vem ficando no radar, né, e também, né, agora a gente também consegue olhar mais para frente um cenário um pouco mais desafiador, quando a gente olha para a renda variável aqui no Brasil, esse gráfico traduz muito bem a expectativa um pouco mais desafiadora, tá? Bom, aí que a gente tem aqui agora em relação a alguns gráficos da China, tá? Se a gente está falando que a China, né, ela não vai, né, outperformar, ou seja, ela vai underperformar em relação ao histórico desde 2015, com uma grande explicação, esses gráficos podem ajudar a entender um pouquinho esse cenário que está acontecendo por lá. Um deles, né, é esse gráfico aqui, né, que pode ter uma relação mais positiva, né, ou seja, a relação, né, aos números, né, de containers, né, parados, ou seja, em relação a essa crise de supply, né, de demanda no mundo todo. A gente consegue observar que chegou um pico ali, né, no começo de novembro, agora vem caindo um pouco, ou seja, vem arrefecendo, mas ainda esses números estão muito altos, tá?
Esse gráfico aqui do lado a gente consegue observar, né, o índice, né, de congestionamento do tráfego, ou seja, em relação às modais, né, então a gente consegue observar também caindo, né, ou seja, mas ainda em tom, né, ou seja, num patamar muito alto. Então a gente consegue observar tanto nessa linha vermelha, ou seja, o Tier 1, ou seja, as principais cidades chinesas, e essa linha azul, ou seja, outras cidades com menor representatividade, tá? Então ainda está caindo, mas ainda está em patamares mais altos do que a média desde 2019, tá? Bom, a gente tem mais dois argumentos, né, para falar um pouco mais, né? Um é o índice de atividade aqui, né, do metrô, né, das 9 maiores cidades, né, que vem diminuindo aqui. E outro ponto em relação, né, que traz um tom de preocupação tanto em relação, né, ou seja, a mobilidade urbana, né, que a gente comentou agora, mas também produção, né, do minério de ferro, né, que tem caído de uma forma muito relativa. Inclusive tem uma volatilidade, né, nos últimos dias, né, o minério de ferro subiu nessa semana, né, muito forte nos últimos, né, 2, 3 dias e vem tendo essa grande volatilidade, né, entre ganhos e perdas. Também uma grande relação que traz, né, um patamar mais positivo é uma relação, né, de compra de terreno de uma forma massiva na China e tem essa relação de uma construção, né, de casas por lá, então tem esse apetite, né, por minério de ferro na China. Mas também, por outro lado, tem uma grande preocupação, né, ou seja, em relação principalmente à crise de real estate por lá, e isso traz um tom, né, ou seja, de menor produção, não só de minério de ferro, de importação de minério de ferro, mas também principalmente do aço chinês, ou seja, a siderurgia, que também o outro lado pesa na ponta. Então são diversos fatores que vêm mexendo muito, né, com a volatilidade do minério de ferro nos últimos dias, tá? Isso também, claro, impacta nas ações da Vale. Bom, a gente estava falando de Turquia, né? Muito interessante a gente entender um pouco mais quais países que estão aí com uma posição, né, maior em Turquia, né, historicamente, né, desde 2010. O que é interessante a gente observar, né, ou seja, os países, né, principalmente os países que estão aí com a contrapartida, né, ou seja, de risco, né, na lira turca, né, comparado ao dólar, a gente consegue observar que temos aí, né, o país com maior exposição, que é a Espanha, que aumentou desde 2016 de uma forma relativa, né, ou seja, a exposição na lira turca. E também a gente tem outros países por aqui, né, inclusive a França, né, a Alemanha, a Espanha, a Itália, né, mas principalmente, né, a Alemanha, a Espanha e a Itália com menor ali, né, exposição junto com os Estados Unidos também, mas é França, né, e Espanha que lideram ali, principalmente a Espanha, né, com uma maior posição quando a gente fala, né, de lira turca contrapartida com o dólar, tá? Então a gente consegue observar, está chegando em torno de 60 bilhões de dólares quando a gente fala de exposição, tá, em relação à Espanha, tá? Isso também preocupa porque é na medida que o presidente Erdogan, né, o presidente turco, tem essa relação, né, ou seja, de mexer com a taxa básica de juros por lá, né, ou seja, a política monetária, cortar a taxa básica de juros. Ele já tentou fazer esse movimento diversas vezes, até mesmo demitindo o presidente do Banco Central. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, né, no arcabouço fiscal do país, e isso mexe claramente com a lira turca, que chegou a bater aí recordes, né, em comparação ao dólar, ou seja, ficando aí cada vez mais desafiadora a moeda por lá, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o níquel, né, que também vem subindo, né, à medida que os inventários, né, que os estoques, né, vem diminuindo. Então esse gráfico aqui desde 2010, a gente consegue observar à medida que o inventário, ou seja, o estoque sobe, né, o preço cai, uma relação de oferta e demanda, óbvio. E agora a gente consegue observar, né, os estoques, né, caindo nessa linha de movimento desde abril desse ano até agora, ou seja, os estoques vêm caindo e o preço tem subido, e de acordo com alguns estrategistas, isso pode ainda acelerar ainda mais a relação do níquel, inclusive com o uso, né, do níquel, dessa commodity, com os principais meios aí em relação, né, às principais meios aí de manufatura no mundo todo, principalmente nessa pegada mais de ESG, tá? Então o níquel pode trazer aí uma maior atratividade, tá? Por diversos pontos, mas o preço no mercado spot, no mercado à vista tem subido, e também na China, né, também tem aí diminuído os estoques por lá, tá? Bom, aí que a gente sempre fala, né, continuando a falar sobre commodities, né, em relação aos embargos, né, de carnes, né, ou seja, em relação aos frigoríficos aqui no Brasil, em relação à China, foi liberado agora recentemente, mas teve um movimento muito forte, né, ou seja, de compra de carne dos Estados Unidos em relação, né, à China, ou seja, a China comprando carne dos Estados Unidos, e a gente consegue observar essa compra gigante, né, ou seja, chegando um recorde histórico, nunca comprou tanta carne, o chinês nunca comprou tanta carne americana na história desde 2002, tá? Então a gente consegue observar aqui, né, em relação ao volume de vendas, né, ou seja, semanal, agora a gente está chegando aqui num volume, né, muito grande em relação aqui, a gente tem aqui uma métrica de toneladas, né, então um número muito, muito forte,
Tá? A gente está falando aqui do recorde histórico, disparado, né? O ano passado chegou a bater recorde, agora batendo um número muito maior, principalmente nessa relação de restrição à carne brasileira. Lembrando que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina e também suína e também, né, a gente tem ali diversas matrizes, né, em relação a proteínas aqui no Brasil, né, que são ali que são maiores países exportadores, e as maiores empresas também estão aqui, claro, né, JBS, BRF, né, são essas principais companhias, né. Bom, se a gente está comentando aqui em relação, né, também acho que é interessante a gente falar isso, né, mais um ponto da lira turca, né, esse gráfico também colabora com o que eu estava falando anteriormente, tá. Esse gráfico aqui, né, a gente traz aqui em relação, né, o preço da lira turca, né, comparado ao dólar, ou seja, né, o preço, né, da lira por dólar subindo, né, ou seja, o que a gente está sofrendo aqui no Brasil também, né, o real é uma das piores moedas do mundo, né, ou seja, à medida, né, que a bolsa cai, né, o dólar sobe, né, ou seja, aumenta a aversão a risco, e lá não é diferente, né. O que está acontecendo lá é um movimento mais político, local também, né? Se a gente pode dizer um pouco mais sobre a política econômica em relação ao presidente Erdogan, né? Então o presidente vem trazendo essa leitura por lá e isso aumenta aí muito, né, a relação do risco. E uma visão do estrangeiro, né, seja do institucional, ele enxerga, né, a Turquia como um país emergente. Né? E o Brasil está nesse mesmo bolo, ou seja, está nesse mesmo basket. Né? Qual é a leitura dos principais gestores na média? Né? Ou seja, zerar, diminuir exposição nos países emergentes. Então isso pode trazer volatilidade também para o Brasil. Então a gente tem que ficar só atento aqui para as notícias do Brasil, mas também para os nossos parceiros, né? Ou seja, para os nossos países próximos aqui, emergentes, que pode trazer sim, né, uma certa volatilidade no curto prazo. E a gente consegue observar esse tamanho aqui de aumento em relação, né, à lira turca pelo dólar. Tá? Chegou a bater mais de 12 em relação, né, ou seja, 12 liras por dólar. Né, a gente consegue observar esse grande aumento. Lembrando que antes já chegou a bater na casa de 9, né, ou seja, na média ele era em torno de 9, chegou a bater mais de 12, um estresse muito grande do mercado. Tá? E esse gráfico aqui que é interessante, né, agora a gente vai falar um pouco mais do mercado americano. Né, a gente tem Apple, Microsoft, né, Nvidia, né, ou seja, que dominam, né, o setor de S&P 500 Tech, né, ou seja, em relação, principalmente quando a gente consegue observar, né, ou seja, o tamanho do peso do S&P 500, né, ou seja, no setor, né, de tecnologia da informação. Então a gente tem nesse ano, 2021, esse peso de 50%. Ou seja, essas três principais companhias, Microsoft, Apple e Nvidia, colaboram com 50% do peso, né, do índice, né, S&P 500 de informação de tecnologia, né, tecnologia da informação, tá? Melhor dizendo. Então a gente consegue observar esse ganho de market share desde 2016, né? Estava embaixo ali de 40%, ou de 35%, e chegou agora em 50% do peso desse índice. Tá? O que a gente pode colaborar com essa visão é principalmente em relação à injeção de estímulos, também o movimento do flight to quality, ou seja, os principais gestores, investidores, né, investindo em grandes empresas, né, vencedoras, ou seja, quando a gente fala de vencedores em relação market cap, capitalização de mercado, dominância de mercado, então as principais companhias alocando essas blue chips, né, e também mudando um pouco de perfil da carteira, né, em relação à alocação. E isso a gente consegue observar os ganhos também das principais companhias, né, quando a gente fala de capitalização de mercado nos últimos trimestres, aliada à alta liquidez nos mercados globais. Agora que a gente tem a relação do tapering, gera uma preocupação, pode arrefecer um pouco esse número por lá, mas tem diversos números que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, se a gente está falando que tem a relação do tapering, né, e outras principais preocupações, inclusive alguns analistas vêm trazendo gráficos, né, eu também trago muitos gráficos aqui, né, todos os dias falando sobre essa preocupação, né, ou seja, investidores de varejo, né, recorde, né, em relação à alocação de ações nos Estados Unidos, ou seja, cada vez mais, né, os investidores de varejo, ou seja, pessoas físicas estão cada vez mais compradas em ações americanas, os gestores também, né, cada vez mais alocados e também os clientes privates, né, das maiores casas também aumentando participação, inclusive dos clientes Bank of America já chegou a bater ali mais de 64% de participação em ações dentro dos seus portfólios. Mas esse gráfico aqui traz um tom de cautela, tá? Por quê? A gente tem em relação, né, o S&P, né, ou seja, o ETF de S&P, né, a gente consegue observar, né, que tem ali uma saída de fluxo, né, ou seja, nessa última semana, tá? Foi a maior saída de fluxo desse ETF do S&P, tá? Agora no mês de novembro, ou seja, nas últimas semanas, tá? Esse gráfico é semanal, desde maio, ou seja, nunca teve uma saída tão forte, né, da saída, ou seja, de venda do ETF do S&P 500 lá nos Estados Unidos, desde maio. Então acende um tom de preocupação à medida que a bolsa, né, tem subido muito, tem batido all time high vários dias, né, e agora tem o temor da inflação, a questão do tapering, né, a relação da diminuição do crescimento global, principalmente dos Estados Unidos, claro, e também, claro, a diminuição
né, por parte de lucro das principais companhias, né, à medida que esse ano de 2021, que aconteceu até agora no terceiro trimestre, foi muito forte, né, surpreendeu positivamente o mercado. Quando a gente fala aqui em relação, né, aos números, né, de IPS, ou seja, em relação, né, a lucro, né, por ação, a gente consegue observar que mais de 80% das companhias americanas bateram, né, suas estimativas de mercado de acordo com o consenso. Então isso agora traz uma preocupação de aceleração de curto prazo da economia e alguns gestores vêm já antecipando esse movimento nos Estados Unidos, tá? Bom, se a gente está falando aqui, né, sobre a TIM, né, muita gente comentando um pouco mais sobre a TIM, inclusive Bank of America atualizou seu preço-alvo para R$18. E qual que foi a principal argumento desse relatório? A relação, né, do fundo, né, da KKR, ou seja, em relação às ações da Telecom Itália, né, que chegaram a disparar, né, lá na Bolsa Europeia, né, principalmente na Bolsa Italiana. E a gente consegue observar, interessante esse gráfico aqui da Bloomberg, tá? Que a gente consegue observar todos os momentos do papel, né, desde 2020 até agora. A gente consegue observar agora, né, o preço, né, indicativo, né, por ação, né, então está em torno ali de meio centavo, né, de euro, como posso dizer, ou seja, o preço indicativo da oferta, né, que estava muito acima, né, do preço do papel lá. Então, ou seja, eles colocaram o preço aqui que rescindiu um prêmio, né, de mais de 20%, né, ou seja, do preço que está sendo negociado agora, né, muito mais de 20%. E agora, né, o que está acontecendo? Né, o mercado começou a precificar isso. Então, nesse exato momento, né, que teve o bid, né, da KKR, que foi logo aqui, olha como foi a reação, né, do preço das ações da Telecom Itália, ou seja, foi uma reação muito forte. E ainda falta esse gap ainda para chegar no preço que foi oferecido, né, pelo Private Equity. Então, à medida que tem esse movimento lá fora, né, alguns analistas, né, vêm colocando em relatório que a própria TIM aqui no Brasil pode ser alvo, né, de venda das suas operações à medida que o próprio fundo de Private Equity, né, o grande fundo de Private Equity, não tenha tanto interesse assim, né, na TIM aqui no Brasil. Então pode surgir essa certa volatilidade na TIM aqui no Brasil. A gente viu também nos últimos dias, né, um tom mais positivo para as ações da TIM aqui, então inclusive alguns analistas vêm revisando para cima o preço das principais ações, mas tem que lembrar também em relação, né, como deve sair essa principal aquisição por lá, ou seja, se vai ser aprovado ou não foi nada aprovado ainda, foi feito um bid, né, foi feita uma oferta, agora a gente tem que reagir, o mercado lá fora tem reagido muito bem, mas tem que entender quais são as principais implicações aqui no Brasil, tá? Então esses são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Bom, e a gente segue então trazendo mais informações aqui no BMC Stock, falando agora da Associação Brasileira de Shoppings, que estima um crescimento de 19% com as vendas na Black Friday. O setor deve movimentar ainda 2,9 bilhões de reais até domingo. A pesquisa mostra ainda que os lojistas devem oferecer descontos médios de 40% nos valores dos produtos, podendo chegar até 70% em alguns casos. Já empresas uma empresa que pesquisa o comércio eletrônico, aí, uma empresa que pesquisa em relação a isso, mostra que esta edição da Black Friday deve gerar 8,5 milhões de pedidos no e-commerce, uma alta de 13% na comparação com o ano passado. O movimento financeiro é da ordem de 6,1 milhões de reais e grande parte disso deve ser paga com Pix. Deixa eu ver então se o Daniel está empolgado para Black Friday, né, Daniel? Não. Não está empolgado, não? Não. Quero tá bom. economizar. Então segue com a notícia aí. Vamos economizar porque... Sei. Né? Sei. Seguindo aqui, então, os portos brasileiros já sentem os efeitos das mudanças climáticas e as perspectivas são de que as ameaças se agravem nos próximos anos, com impactos que podem gerar riscos para a operação dos terminais e para a economia do país. A conclusão é de um estudo feito pela ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com o objetivo de identificar os riscos e apontar soluções. A principal ameaça está no risco de vendavais, que já afeta 7 portos, entre eles o de Santos, o maior do país. O estudo alerta que a ocorrência de vendavais, tempestades e ressacas pode levar à interrupção da navegação e à inundação de pátios de terminais e áreas próximas. E a mineradora Vale espera aumentar a produção de minério de ferro já no ano que vem, adicionando mais volatilidade nos preços do ingrediente siderúrgico após um ano volátil. Os detalhes você confere na reportagem.
A Vale pretende buscar a aprovação do Conselho para um guidance que vai de 330 milhões a 350 milhões de toneladas métricas. O intervalo seria maior do que a produção deste ano, já que a companhia disse no mês passado que provavelmente ficará na metade inferior de uma faixa de 315 a 335 milhões de toneladas. O ponto médio da orientação para o ano que vem também ficará atrás da média das 345 milhões de toneladas das estimativas de analistas. A mineradora apresentará projeções de produção, despesas de capital e outros indicadores financeiros para o próximo ano no seu evento anual do Dia do Investidor, que acontecerá no dia 29 de novembro, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A recuperação da mineradora após o desastre da barragem de Brumadinho faz da empresa um grande fator de oscilação do lado da oferta, com o ponto médio do guidance de 2022 ficando de fato um pouco abaixo da estimativa média dos analistas. A perspectiva da empresa pode dar suporte ao início de uma recuperação nos preços do minério de ferro. Depois de perder mais da metade de seu valor entre meados de julho e novembro, em meio à desaceleração na China, os futuros do minério de ferro recuperaram algum terreno com um possível estímulo no país asiático. Daqui a pouquinho tem BMC Market a partir das 2 horas. Eu ia falar a partir das 2 horas, são 2h04, né? Mas é daqui a pouquinho, BMC Market, eu, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral, daqui a pouquinho. E se você quiser deixar a sua pergunta aí pro programa, já pode deixar que daqui a pouquinho a gente já começa e já começa também a debater esses assuntos aí. O Felipe Nascimento me imitando aí. Valeu, então. Seguindo aqui com o BMC Stock, a empresa Oncoclínicas do Brasil assinou o contrato para a compra de 100% do capital social da Unity Participações, que é um grupo de clínicas oncológicas no Brasil que conta com 24 unidades em 5 estados e no Distrito Federal e cerca de 350 profissionais médicos. O valor de aquisição da Unity vai ser de 554,2 milhões de reais a serem pagos em dinheiro e pouco mais de 45 milhões e meio em novas ações de emissão da companhia. Em fato relevante, a empresa, que também vai passar a ter operação no estado do Amazonas, informou que após a conclusão, a operação vai aumentar a presença da Oncoclínicas no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. E a concretização do negócio depende ainda de aprovação em Assembleia Geral da companhia e de avaliação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E a gente caminhando aí para o finalzinho do estoque, falando agora da Ser Educacional, que anunciou hoje o lançamento do BUni, a primeira fintech do setor de educação superior, que oferecerá soluções financeiras digitais para os estudantes, focada na criação de produtos e serviços financeiros pensados para alunos, incentivando aí a vinda ao mercado financeiro. O grupo de educação afirma que irá capturar sinergias em seus serviços internos com o BUni para a emissão de boletos de cobrança de mensalidades dos estudantes e também de pagamento de salários pela plataforma, além também de parceria com outras empresas. Daniel Morales. É isso aí. Antes de encerrar, né, Hanna, vamos aqui para o nosso chat. O Felipe Lippe já deixou aí pergunta pro marketing, então daqui a pouquinho Felipe Nascimento pega as perguntas e já guarda. Então o Felipe já está aqui, já está trabalhando e guardando as perguntas. Tô vendo aqui ele guardando. Mas a gente tem aqui o Felipe Nicásio, que também está por aqui. Olha só, o investidor desqualificado também. MPK, Wagner Gomes também está por aqui. Manobrista da Mobilete do Daniel Morales. Maravilhoso. Adoro almoçar assistindo vocês. Obrigado. Também quem também está aqui, Paulo Augusto também está aqui. Cadê a Hanna aqui na minha tela que não está aqui? Aí, a Hanna aí. Ajuda aí, Hanna. Ou sumiu também na sua tela? Não, agora tá aparecendo aqui, porque estavam só perguntando do marketing, eu fiquei até assim, entendeu? Fiquei até... Mas ajuda aí. Quietinha aqui.
Ai, nem sei, Daniel, onde tu parou então aqui. Vamos, eu sigo. Aqui. Então até tem você o Felipe, já o investidor desqualificado, todo mundo só dando moral agora Presta pro marketing, atenção. né? Tipo, dando um tchau. Ela fica aí, no WhatsApp. Mas o Rodrigo Lopes falou assim, nossa, que mal educado eu estou sendo. E aí, Daniel Morales e Hanna, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Obrigada você. por perguntar. E Obrigado, você, como é que Rodrigo está? Lopes, pela participação. Pelo menos você pergunta. Pelo pra menos gente. você pergunta. Muito obrigado. Que mais Somos meu ponto emotivos tá caindo? hoje, né? É drama, né? Como é que chama? É lua em câncer, né? Isso, Lua em câncer. ascendente em touro. Ascendente em touro. Ou em O Felipe câncer, que gosta. ascendente em câncer. Felipe Nascimento adora, ele acredita gosta de bastante, astrologia, assim. adora. Fazer o mapa astral. Vamos fazer o mapa astral aí do Felipe. Rui das Neves também tá por aqui falando do Alex Rocha, maluco, é isso aí também. Quem mais? Quem mais que está por aqui? Aí eu já estou repetindo nomes. Já tá repetindo. O Glauber povo aqui só quer saber Inácio. já do marketing. Acho que tá na hora de entregar pro marketing. Jefferson. Eu quero ler mais nomes. Você quer... Jefferson, William. Quem mais? Vamos repetir então. Felipe Denis Cássio falando, e aí, galera? Especulador tá Wagner falando, Gomes. Dali Market. Olha aqui, MPK, a Hanna tá comprando o que aí, quietinha? Tô comprando nada. Olha só. O Luiz Fernando, Hanna, aguardamos a sua dublagem. Quem segue o Instagram aí um dia pode acompanhar. Ou quem estiver aqui, né, pelos bastidores da BMC também pode. Ela trabalhou na Disney, viu, gente? Eu não queria dizer pra vocês, mas ela trabalhou na Disney e tava lá fazendo algumas dublagens. É verdade. Inclusive, tem filme famoso aí que ela fez dublagem, um dos últimos, viu? Fica a dica, se você gosta de filmes, dá uma procurada que você vai ouvir lá a voz de Hanna Beltrão, é isso aí. Procura bastante, viu? Mas tem que procurar. Ixi. Ficar procurando. O Ed aqui tá falando, entregou o Morales, é da época da Mobilete. Olha, entregou mesmo, hein? Fiquei Mas não existe Mobilete mais? Não sei, será que existe? Coloca aí no chat se será dá pra que o Cabral chegou? Mobilete agora? Será que o Cabral chegou? Cabral, se você estiver nos acompanhando aí, né? De quero qualquer saber lugar se você já deixou o seu país. like e se você também já tá chegando aí. Posso levar? Isso aí, ó. Opa, aparece aqui, Posso levar? Ó, quem já tá por aqui. Ai, gente. Pode levar. Sim. Então tá bom. Nossa, vocês viram que já tá toda a turma aqui. Então é isso, né, gente? É isso, ó, neta da Hanna-Barbera, pra quem não sabe, o MPK falando assim. Mas é verdade, gente, ela também fez, ela também trabalhou na Hanna-Barbera, ela trabalhou e ela fez dublagem dos Flintstones, viu? Foi. Não vou falar de qual personagem também. É verdade. Ó, tem um telespectador gente. falando assim, oi, vocês poderiam mostrar o gráfico da empresa da Hanna, a Hanne 3? Nossa, você trabalha aqui na BMC? Esse é o tipo de piada que a gente faria, com certeza. Se identifique aí, já deixa o seu Instagram, vamos saber aí como é que tá. De quem? Hã? É verdade, você podia imitar, né? Eu? Não, melhor não, né? Não, melhor não, né? Vai queimar. Vai que, né? Vai que tem chefe vendo, né? Inclusive um chefe aí dentro do estúdio, gente. Olha só que absurdo. Já Imagina, pensou? não. É isso aí. Não, vamos encerrar então, gente. Chega de Hanna por hoje. Chega de Hanna nada. Chega de Hanna nada. Esse estoque tá chegando ao fim e quem continua aqui sou eu até as 3h30. Se você quiser ver a Hanna, você vai ter que esperar até o início da noite de hoje. Pois mas quem é fiel ao business e à BMC News, olha eu, né, vendendo peixe. Quem é fiel vai, né, voltar aqui, né? O pessoal não quer mais ver você, Daniel. Chega, mentira, eles são obrigados a acompanhar, né? Não, na realidade o Felipe ontem falou pra mim, olha só, o Felipe falou assim, eu apresento o programa, o Gani e o Cabral comentam e você faz o quê? Olha só a humilhação, gente. Eu só fico rindo. Os humilhados serão exaltados, eles nem prestaram atenção no que eu falei, mas deixa pra lá, é melhor não ter prestado atenção mesmo. Pois é, o Cabral foi uma risada irônica do Cabral, achei uma risada... É um ogro, né? Ele fez uma dublagem de filme de... Bom, aí chega, né? Você volta pro business, então. Chega, né? Chega por hora, é isso, né?
né? E É, o Daniel até me perco aqui com o Daniel. Business, né? Business. Isso, business. 6h45. Vamos falar de business. Às isso? 18h45. Quem ou vem 15 hoje? para as 7. Você não sabe. Ou às 6. Ou já, o Daniel já falou, né? Então às 18h45. Claro que eu sei, querido. Vamos falar Bora com a lá? empresa, com o Grupo Vamos. Vamos? Então. Vamos conhecer o Grupo Vamos? Então vem aqui com a gente. Não podia perder. Bora lá conhecer o Bora Vamos? lá conhecer o Grupo Vamos, né? Saber um pouco mais sobre o plano de negócios da companhia, as projeções, prospecções e muitos ons, né? Então vamos lá, vamos lá, tá vendo? Vamos lá. Então deixa eu ir, né, gente? Tá na hora de almoçar. Vamos, então? Chega por hoje, até o momento, mas mais tarde espero todo mundo aí, então. Tchau, Hanna Tá? Beltrão. Um beijo, tchau.